Olá, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como você pode preparar o seu arquivo ou criar um arquivo de corte e contorno para trabalhar na nossa plotter de recorte V880 CCD. Lembrando, esse procedimento também serve para a nossa outra plotter de recorte com câmera, a V1380 CCD. É muito simples e você precisa apenas do plugin do CorelDRAW para fazer esse trabalho. Então vamos lá. Então, primeiramente aqui no Corel, você precisa estar com o Corel aberto. Você vai importar o seu arquivo ou criar o seu arquivo. No caso, eu já tenho um arquivo aqui, que são esses rótulos que estão na tela nesse momento. Deixa eu só centralizar. Esses são os rótulos, eu quero fazer um recorte desses rótulos. Nesse caso, o meu arquivo ele não está em vetor, ele já é um bitmap. Vou fazer um rastreio de contorno aqui, utilizando a ferramenta que a máquina tem. Então, vou vir aqui, se não estiver aparecendo a barra de tarefas da sua plotter de recorte, pode vir aqui em Janela, Barra de Ferramentas e Cut Tool CDR Can. Vai abrir o plugin. Se você for fazer o contorno, um contorno para corte e contorno, você vai precisar sempre fazer o rastreio, criar esse contorno. Então vou clicar aqui nessa ferramenta e ele vai processar. Primeiro ele vai identificar qual o tipo de arquivo que eu quero criar um contorno. Ele já identificou que é uma imagem e aqui ele tem os níveis da imagem. Vamos supor, quanto mais opaco, vai ser o que ele vai identificar para criar uma máscara e você pode alterar a opacidade para deixar mais sensível. Vou deixar nessa opacidade 115 e aqui ele vai te perguntar como você quer o tipo do seu contorno. Round, onde você vai ter o contorno sempre arredondado, e Sharp seria a nitidez, Então, vamos supor, você tem um losango, as pontas vão ficar o mais reto possível, esse é o mais próximo do que é o contorno real. Eu gosto mais do round para deixar sempre um efeito mais detalhista, um efeito mais bacana, que não fica tão agressivo e em alguns casos fica mais aceitável para o cliente. Em Outline, você vai selecionar a distância do seu contorno para o objeto, no caso. E Keep Rows, ele vai manter os buracos no meio. Vamos supor que você fazer um contorno de uma letra. Se você deixar Keep Rows ativado, os buracos entre os contornos vão ficar ativados. No caso, eu não quero deixar, então eu vou deixar apenas com 2 mm a distância e vou clicar em Trace. Ao clicar em Trace, ele faz um rastreio e aqui, se você prestar atenção em volta, já tem uma linhazinha vermelha que seria a minha linha de contorno. E isso numa imagem simples, que era um vetor e eu converti em bitmap. Se eu quiser aumentar o espaço, eu posso aumentar aqui ainda. Então eu vou clicar e ele já vai separando. Só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes o espaçamento entre um objeto e o outro pode fundir os contornos. Então você tem que procurar o que é mais ideal para você, de acordo com o resultado que você quer entregar. Isso é apenas um exemplo. Esse é um exemplo com uma imagem simples, uma imagem já foi vetorizada e convertida para bitmap. Se você tiver um vetor, por exemplo, eu tenho aqui esse quadrilátero e eu quero fazer o contorno dele, eu quero cortar diretamente isso aqui. Basta clicar aqui em Cut/Out, clicando, ele vai cortar de acordo com o seu vetor. A mesma coisa se tiver um vetor, ele apenas vai te perguntar a outline, se ele vai criar uma linha para fora ou se ele pode preservar a distância e cortar exatamente em cima. Assim ele cria o contorno, a área de corte, em cima das linhas do meu vetor. Voltando para o meu vetor, para a minha imagem, que eu vou fazer o corte contorno, vou mostrar aqui mais um exemplo. No final do rastreio de traços, depois que você já tem os traços, como você quer fazer o contorno, vou deixar aqui com 2 mm. Depois que você já tem esses traços aqui em volta, você tem que fazer as suas marcas de referência para que a câmera faça a leitura. Então você vai clicar aqui nesses 4 pontinhos, com a imagem e o contorno selecionado. Você vai clicar em Add Mark. Se for um vetor, você vai deixar o vetor selecionado. Clicando em Add Mark, aqui você pode colocar a marca de direção, que é a marca para que você tenha a referência, caso você vai entregar para o impressor, de como você deve encaixar. Ela põe uma setinha no centro da sua impressão para você ter certeza de que aquele é o ponto que você tem que colocar no sentido da máquina. Add Object Marker, então a gente deixa assim. E aqui tem as opções de offset. Eu vou deixar um offset de 10 mm. O offset, para caso de recortes de letras,
É importante você deixar ele mínimo possível para que ele não deixe as letras arredondadas e você perca os detalhes das suas letras. Então, vamos clicar aqui, vou dar um OK. E agora, se vocês verem aqui, eu vou mostrar para vocês exemplos. Nós já temos aqui essas bolinhas, que são as bolinhas de leitura da câmera. E aqui está a seta de direção, que é a direção. Então eu vou colocar nesse sentido, eu vou empurrar para a minha máquina para que eu consiga fazer o recorte ideal. Na hora de recortar, basta utilizar as opções do software para fazer o recorte. Mas para fazer o recorte, em outro vídeo eu vou te ensinar exatamente como você posiciona o material e como faz o recorte. Esse foi apenas um ensinamento para você aprender a criar o arquivo de contorno, gerar os seus contornos e como gerar as marcas de referência para que a câmera faça a leitura e o contorno saia perfeito. Continue acompanhando para mais vídeos de dicas e tutoriais como esse.